Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, esse é o canal Deus e Família, trazendo mais uma edição para você, para a sua edificação. Este é o nosso canal, nosso objetivo é trazer mensagens impactantes da Palavra de Deus, belos testemunhos para que você possa ser edificado através da minha vida, através do canal, tá bom? E você também que não se inscreveu, pode se inscrever em nome de Jesus, tá certo? Se inscreva no canal para que o canal continue aí crescendo. Já tem algumas pessoas aí que já estão compartilhando os vídeos, já estão aí se edificando aí nos seus relacionamentos, tá bom? Pessoal, hoje eu queria falar a respeito da minha chamada, né? Todos nós, quando nós aceitamos a Jesus, Deus toca no nosso coração. E através de Deus tocar no nosso coração, o Espírito Santo, né, começa a fazer a sua obra. Eu quero falar aqui um pouco a respeito do meu chamado, tá certo? O meu chamado. Eu me lembro, no ano 2009, eu estava em uma certa cidade, em um certo lugar, e eu me lembro que era uma primeira semana do mês de fevereiro do ano 2009. E eu era um rapaz muito vaidoso, um homem que não tinha Deus no coração, né? E ali eu passei a maioria do meu tempo, né, nas festas mundanas, participei de teatros e muitas outras coisas na qual ocupava a minha mente para buscar a Jesus, certo? Mas teve um dia que tudo mudou na minha vida, né? Eu me lembro que depois da minha janta, eu me deitei, tá certo? Eram umas 11 horas da noite mais ou menos, e quando eu me deitei, então aconteceu algo assim extraordinário, que eu pude perceber que era uma visão que Deus queria me dar naquele momento. Uma revelação da sua parte. Então eu comecei ali a ficar dormindo, tá certo? Mas ao mesmo tempo eu ficaria acordado. Foi uma coisa muito assim que eu não sei explicar direito como foi. Mas a minha consciência dizia para mim toda hora que ali era noite ainda, né? Ali era noite. Mas eu me levantei daquela cama, tá certo? E me arrumei, coloquei minha farda de trabalho e comecei a me dirigir para o local onde eu pegava o transporte, que ficava 950 metros, né, da minha residência. E ali eu peguei aquele transporte, né, fui para a empresa. Chegando na empresa, como era de costume, todos os irmãos faziam os cultos naquele lugar, tá certo? E eu, nessa revelação, eu me sentia naquele momento, naquele mesmo espaço, naquele mesmo lugar. E de repente eu comecei ali a trabalhar normal. Quando chegou de meio-dia, era o horário do almoço. E esse horário do almoço sempre fazia culto naquele lugar. Alguns irmãos que estavam ali evangelizando. Mas eu nunca tinha participado, nunca fui atraído, né, para ouvir a palavra de Deus. Era uma coisa que o mundo, né, não permitia que eu visse aquilo, que eu me aproximasse daqueles trabalhos. Então, meus queridos, eu entro no meio da revelação, né, eu me aproximava daquele lugar. E quando eu me aproximava daquele lugar, algo extraordinário acontece. Os irmãos estão cantando: ó, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Dentro da revelação eu escutava esse hino. Eu ficava olhando para aqueles irmãos, né? Eu ficava olhando para aqueles irmãos. E naquele momento era meio-dia mais ou menos. Lembrando os irmãos, eu estava dormindo na minha casa, tá certo? Então essa revelação da parte de Jesus Cristo
de forma de um chamado, né? Então eu estava naquele momento, naquele lugar, naquele ambiente, no culto com os irmãos, porém eu não era crente. Eu ficava escutando aquele hino, um hino tão bonito, tão tocando no meu coração. Eu ficava naquele lugar, olhando os cultos. Então, quando foi no meio do culto, algo extraordinário acontece. De repente, o dia estava claro, lindo, as nuvens no céu, uma coisa mais linda do mundo. De repente, aquele dia começa a escurecer. E o sol, ele se converte como se fosse cor de sangue. Ele perdia o seu brilho. Então eu olhava para o céu, não via mais o sol, não contemplava mais a claridade do dia, e sim era uma claridade de trevas. Então no meio-dia o dia virou noite, só que virou trevas, e uma grande nuvem de trevas se aproximava do lugar aonde eu estava. E aquele lugar era uma coisa forte, uma coisa tremenda. E eu me lembro até hoje. E ali, quando eu olhava para as nuvens, e eu podia contemplar umas bolas de fogo descendo em direção à terra. E essas bolas de fogo se aproximavam, e ao se aproximar essas bolas de fogo, umas tochas de fogo, eu olhava para cima e eu via claramente aquelas bolas de fogo se aproximando do canteiro de obra aonde eu estava. Então aquele canteiro de obra onde eu estava, e ali, quando aquelas bolas de fogo desceu bem próximo da gente, eu pude perceber que não era bolas de fogo, eram uns cavalheiros preparados, armados para uma guerra. E esses cavalheiros tinham seus cavalos preparados para a guerra, com as suas armaduras, tanto o cavaleiro como os cavalos. Só que dentro dessa bola de fogo eu poderia ver que não era só uma bola de fogo, era um cavalheiro. E esse cavalheiro trazia uma espada afiada em suas mãos, na sua mão direita. E ele olhava para... E os cavalos não ficavam no chão, eles ficavam flutuando sobre o canteiro de obra. E ali começavam as pessoas correr, as pessoas clamar, as pessoas chorar, as pessoas entravam num desespero, uma coisa feia. Eu, porém, ficava assustado. Eu via quando o cavaleiro, sobre ainda 1,5 metro de altura, mais ou menos, flutuando entre aquela bola de fogo, ele tirava a sua espada com a sua mão direita e jogava a espada, apontava a espada na direção daquelas pessoas. E a espada saía tochas de fogo e pegava nas costas das pessoas, pegava na cabeça das pessoas, pegava mesmo quando as pessoas corriam, as pessoas se incendiavam, aquelas tochas de fogo, as pessoas começavam a correr, a cair, a clamar. Grande foi o desespero daquelas pessoas. A minha pessoa, comecei a correr no meio daquela movimentação. Comecei a correr, me desviando dos cavalheiros, e eu entrava em um depósito de pintura, onde a gente tinha um setor, né, na qual a minha profissão, eu sou pintor, e nós tínhamos lá uma madeira, uma caixa de madeira, que a gente guardava os nossos pertences dentro, os nossos materiais dentro. E eu não tinha outro jeito. Eu queria me esconder daquela situação. Então eu pulei dentro desse caixote e fechei esse caixote. Fechei os meus olhos e comecei a clamar a Deus. De repente, eu olho para o culto, aonde estava acontecendo o culto. Sabe o que eu vi? Os crentes
que estava cultuando a Deus naquele lugar. Os crentes não estavam mais lá. Eu via os violão dos irmãos tocavam no chão, eu via os bancos da igreja, eu via o púlpito da igreja, eu via as Bíblias nos cantos, nos bancos de madeira, que lá eu presenciei isso. Então os crentes desapareceram. E ali me chamou a atenção. E eu ficava me perguntando o que foi que aconteceu com esses crentes. Eu falando dentro do caixote. De repente, meus queridos, eu estava dentro do caixote, da caixa, e tinha umas brechas. Eu comecei a olhar aquelas brechas. De repente, o cavalheiro, das bolas de fogo pairava sobre a frente do canteiro, o setor onde eu estava. Eu ficava olhando. Naquele momento, eu vi quando o cavalo saiu de dentro da tocha de fogo e o cavalo veio caminhando em minha direção. Quando o cavalo veio caminhando em minha direção, o homem que estava em cima dele, todo preparado para a guerra, a espada resplandecia como um latão. Era como se fosse algo assim, como se fosse um alumínio brilhoso no sol. A espada daquele homem. E aquele homem descia do seu cavalo. E ele descia do seu cavalo e vinha em minha direção, olhando para os meus olhos. Naquele momento, quando ele estava com a espada na mão, eu entrei em desespero. E eu disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus, salva-me. Eu comecei a invocar o nome do Senhor. Eu comecei a clamar o nome do Senhor. Eu comecei a clamar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus, me dá forças, não deixe que esse homem me mate. Eu comecei a clamar dentro daquele depósito. De repente, o homem se aproxima de mim e ele olha para o caixote, ele sabe que eu estou lá dentro. E ele pega a sua espada e ultrapassa aquela espada sobre o caixote, e a espada pega sobre a minha cabeça e ultrapassa o meu corpo. Porém, meus queridos, eu não sentia a dor. Aquilo não me incomodava. E aquilo foi entrando em mim, aquela espada ultrapassou as madeiras e ultrapassou meu corpo. Nesse exato momento, eu clamando a Deus, fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos na escuridão, no meio do grito das pessoas, no meio do calor daquelas tochas de fogo que eu via nas pessoas, quando eu abri os meus olhos, eu não estava mais dentro do caixote. Eu estava agora sobre os ares. Eu estava sobre as nuvens. E abaixo de mim, quando eu olhava para baixo, eu via uma coisa terrível. Eu via pessoas chorando, pessoas gritando. Eu via o globo terrestre como se fosse dominado pelas bolas de fogo, pelos cavaleiros. E era como se fosse uma multidão de cavaleiros, uma multidão de bolas de fogo. Saía da terra grande vapor, como se fosse uma fumaça escura, que aquilo ali estava queimando as pessoas, queimando as vidas que estavam naquele lugar. E eu olhava e eu pude entender que ali era a tribulação naquele momento. E eu disse dentro de mim, no meu coração, eu disse: meu Deus, isso é a grande tribulação. E eu olhava para um lado, olhava para outro, e eu me encontrava nas nuvens. Me encontrava nas nuvens, num lugar de gozo, num lugar de glória. Porém, eu olhava para a situação da terra. Eu via a situação das pessoas que estavam sofrendo naquele lugar. E ali eu me compadecia e começava a chorar, pedir a Deus misericórdia.
por aquelas pessoas que estavam perdendo, por aquelas pessoas que estavam naquela situação. Meu querido, então eu me despertei da revelação. Eu estava todo suado, assentado na minha cama. E eu fiquei perguntando a Deus, meu Deus, o que é isso? Eu me acordei com alegria no meu coração tão grande, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu disse, meu Deus, o que é isso? No outro dia eu me despertei, já era quase de manhã, né? Depois da revelação eu me deitei novamente, me despertei e depois fui trabalhar, botei minha roupa do mesmo jeito. E eu fui para o meu emprego, cheguei lá, fiquei olhando os irmãos cantando. E os irmãos cantou o primeiro hino que foi: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aquele hino tocou no meu coração naquele momento. E eu pude sentir a presença de Deus naquele lugar. E Deus falando no meu coração que estava me chamando. Porém, eu resisti. Eu cheguei à tarde na área onde eu trabalhava. Eu disse, Deus dos crentes, se o Senhor tem algo na minha vida, então fala comigo. E eu andava com o Novo Testamento, azulzinho, no meu bolso. E eu peguei. Eu disse, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, então fala comigo. De repente, peguei a Bíblia e abri a Bíblia. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu li a Bíblia com aquela convicção que Deus poderia falar comigo. Então, para minha surpresa, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim a palavra de Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Quando eu peguei a Bíblia e disse, Deus, se o Senhor tiver um plano na minha vida, o Senhor vai falar comigo agora. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E Deus falou no meu coração poderosamente. Amém? Esta é a revelação que Deus, o Senhor Jesus Cristo, tem me dado. Eu aceitei e tenho uma convicção que ali era Deus me chamando para a sua obra, me chamando para a salvação da vida eterna. Muito bem, meus queridos, quero aqui agradecer você, tá certo? Pela sua dedicação em ouvir esse testemunho impactante que aconteceu comigo. Amém? Este é o canal Deus e Família. Você que não se inscreveu ainda, pode se inscrever em nome de Jesus para ajudar com que esse canal cresça e que a mensagem de Deus possa se estender, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, em todo o globo terrestre. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos e Deus os abençoe.